Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Sua voz, para clamar pela Tua misericórdia, Senhor, e Tua bondade em nossas vidas, e nos dar mais uma vez um pouco mais da Tua sabedoria, da Tua instrução e da edificação, Pai, que transforma e traz vida, Senhor, a nós, a nossa alma. Fica, Senhor, com o Teu povo, Senhor, nesse momento tão significativo, tão importante, que é o momento da exposição da Palavra de Deus, Senhor. Que a igreja possa perceber, ó Pai, a importância, a seriedade, a reverência que devemos ter, Pai, no momento que a Palavra está sendo pregada, lida, exposta, Senhor. E que possamos receber, Senhor, essa Palavra no nosso coração, e que o Senhor traga, Senhor Deus, a aplicação conveniente a cada vida aqui. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11. E aí, lembrando aos irmãos da nossa proposta inicial, de falar sobre fé, termos um entendimento mais aperfeiçoado e bíblico do que isso representa na vida do crente, como está diretamente ligado à nossa vida, à maneira como nós vivemos, a maneira como nós pensamos e a maneira como nós agimos. E eu tinha até me proposto a avançar a partir do verso 13, pegar essa segunda parte aí, do verso 13 até o verso 16, mas eu acho melhor a gente concentrar hoje somente nesses dois últimos versos dessa porção, que iria do verso 8 até o verso 12, e que na última exposição paramos no verso 10. Eu vou fazer essa leitura e nós vamos prosseguir somente o verso 11 e 12 nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Eu gostaria de iniciar falando do que nós vimos anteriormente. Então, a gente está vendo aqui em Hebreus, nesses versos, que depois de apresentar a fé de Abraão, como aquela que gerou ações por parte dele, sem ter presenciado nenhuma das concretizações das promessas feitas a ele, o escritor vai falar da fé de Sara, e isso não é à toa, Nós vamos ver isso mais adiante. Mas eu gostaria de concentrar aqui, inicialmente, essa introdução na exposição da fé de Abraão. É interessante nós percebermos nisso, nessa exposição de fé de Abraão, Deus chamando o seu povo a uma herança que não é imediatamente possuída e que precisa ser esperada. E aí, quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que essa é a nossa realidade, como era a realidade dos irmãos ali da igreja hebreia. Mas apesar disso, essa promessa é segura, da mesma forma como foi para Abraão. E aí eu gostaria de ressaltar alguns aspectos interessantes que foram falados a respeito da fé de Abraão, ou seja, da fé dos crentes. Que Abraão é chamado o pai da fé, porque ele representa na sua vida todos nós. Ou seja, todos nós temos que ter a mesma postura de Abraão. E o primeiro aspecto seria a fé de Abraão, ou seja, a fé dos crentes, é notada pela sua obediência à palavra de Deus. E por que isso? Porque no caso de Abraão, ele vai para um lugar que ele não sabia. Ele obedece a palavra de Deus,
sem saber os resultados. E Calvino, como eu citei anteriormente, mencionando esse texto, ele diz que Abraão se submeteu a um exílio voluntário de sua espontânea vontade, porquanto sentiu que não podia fazer outra coisa que não fosse em obediência ao mandamento de Deus. Ou seja, nós precisamos perceber que nós não podemos fazer nada que não seja em obediência à palavra de Deus. O crente precisa entender que a fé é apresentada quando ele opta em subjugar seus desejos e vontades à vontade de Deus revelada em sua palavra. Isso é fé. A fé, ela se apresenta quando nós queremos, desejamos uma coisa, ou seja, quando a nossa carne deseja uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. E quando seguimos a vontade de Deus, nós estamos exercendo fé. Nossos passos, então, são passos de fé quando a palavra de Deus está nos indicando o caminho como uma lâmpada diante de nós. E olhando a situação de Abraão, Deus não mostra a ele inicialmente o lugar, mas o mantém em suspenso. E qual era o propósito disso? O propósito era que a sua fé fosse testada e, ao ser testada, fortalecida. E é assim que Deus age em geral conosco. Em muitas coisas que a palavra de Deus nos fala, nós não contemplamos com os nossos olhos, mas somos chamados a crer e a confiar nele. E Calvino, fazendo um comentário sobre isso, ele diz assim: ele nos promete imortalidade, todavia estamos cercados de mortalidade e corrupção. Ele declara que somos justos, todavia nos achamos cobertos de pecado. E aí ele conclui: devemos fechar nossos olhos, não fazendo conta de nós, nem das coisas a nós relacionadas, de modo que essas coisas nos impeçam e nos embaraçem em crer em Deus, que é fiel e verdadeiro. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão recebe a promessa de uma terra, mas ele passa a sua vida como estrangeiro e peregrino nessa terra. E isso pareceria contrário à promessa, ao seu chamado, e ele poderia ter duvidado disso. Entretanto, a sua fé foi extraordinária e o leva a resistir às tentações com relação àquele chamado de Deus. E essa fé que teve Abraão é a fé que ele espera daqueles que são dos seus filhos. E essa fé é demonstrada, como foi demonstrada na vida de Abraão, por nossos atos, pela nossa vida, pelo modo como vivemos no mundo. Ele viveu daquela forma porque contemplava a eternidade. Ele esperava uma nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. É dessa forma que nós devemos seguir o exemplo de Abraão. Porque, como Paulo diz, sigam o meu exemplo. O meu exemplo é imitar a Cristo. A nossa fé tem que ser como a fé de Abraão. A fé que está fundamentada em Cristo Jesus. E aí ele vai falar sobre Sara. E é interessante, né? É interessante observar como Sara acompanhava Abraão também nisso. Ou seja, o crente e o seu cônjuge, eles devem comungar das mesmas esperanças, das mesmas certezas e da mesma fé. E aqui ele começa a falar sobre Sara. Ele diz assim: pela fé também Sara, também a própria Sara, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também um dia, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está
na praia do mar. A Escritura Sagrada vai dizer que Sara teve Isaac porque creu. Essa seria a conclusão aqui. No meio do relato de Abraão, o autor sagrado aqui insere um relato acerca da fé que Sara possuía. E a importância de Sara para a história da salvação é singular. E essa singularidade é confirmada pelo fato de que ela é a única mulher na Bíblia cujo nome é mudado e cuja época da morte ela é detalhada. Perceba que na vida de Sara ela teve dificuldade. Ela apresentou uma certa incredulidade com relação à promessa de Deus. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 18, versos 12 a 15, que eu passo a ler, que diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. O próprio Abraão demonstra surpresa ou certa incredulidade. Eu vou usar essa palavra, mas nós vamos perceber que há uma diferença aqui na postura de Abraão em Sara, dessa incredulidade, ou dessa dúvida, melhor dizendo, inicialmente, diante das circunstâncias que foram apresentadas. E lá em Gênesis capítulo 17, você vê que a postura de Abraão foi semelhante, quando ele diz assim: então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com 90 anos. E é interessante que o nome de Isaac significa ele ri. E por que esse nome, por que Isaac recebe esse nome? Porque Deus está respondendo ao riso dúbio de Abraão e de Sara, como se ele estivesse dizendo: você riu, eu porém estou para cumprir as minhas promessas com alegria, e você também vai se alegrar. O nome de Isaac surge da falta de fé naquilo que é inusitado, na dúvida, na incredulidade de Abraão e de Sara. Mas tanto Abraão como Sara triunfaram em fé na sua incredulidade, na sua falta de fé naquilo que seria inusitado. Sara recebe essa promessa de Deus e ela é convencida disso. Realmente julgou ela que Deus não poderia realizar aquilo. E por mais que parecesse impossível a razão, eles se conformam a essa realidade. E por quê? Porque a fidelidade de Deus não permite que ele engane o seu povo. Calvino vai dizer que Sara corrigira a sua desconfiança ao ser advertida, e a sua fé foi reconhecida e enaltecida por Deus. Quando lá em Gênesis capítulo 18, verso 14, a gente vê isso. Essa correção: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Perceba aqui na atitude de Sara a nossa atitude inicial, com relação a muitas coisas a respeito da palavra do Senhor e daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes nós temos uma dúvida, às vezes nós pensamos: será que Deus pode fazer isso mesmo? Mas nós fomos convencidos pela palavra de Deus, e foi isso que aconteceu com eles, da nossa própria incredulidade. E a partir daí, nos voltamos para o Senhor, respondendo a Ele com fé. A Escritura vai dizer que tanto Abraão como Sara tiveram por fiel aquele que havia feito a promessa. É o que diz lá mais à frente em Gênesis capítulo 21, verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, com relação ao caso de Isaac, dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão e Sara, ambos, primeiro deram vazão à sua incredulidade com riso. Mas quando Isaac nascer, Sara rirá de alegria em meio à obra sobrenatural da graça de Deus.
Lá em Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2, e o verso 6 assim: visitou o Senhor Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Verso 6, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Veja aqui a própria ironia de Sara com relação à sua atitude. Antes ela havia rido por causa de uma dúvida, agora ela ri por alegria, porque creu em Deus e aquilo que Deus falou se cumpriu. Quando nós olhamos muitas vezes nessa visão neo-evangélica, essas coisas, nós pensamos sempre em coisas materiais, né? Nós pensamos, né, que estamos orando por um emprego para sermos ricos, ou coisas assim, e Deus vai ser fiel. Mas a aplicação para a nossa vida nas coisas materiais deve estar relacionada àquilo que é eterno. Porque é isso que Deus está falando aqui. Deus está falando que vai cumprir tudo aquilo que Ele disse na sua palavra em relação a nós, o seu povo. Independente de você ser rico ou pobre, de você ser doente, ou ser uma pessoa que tenha saúde. Essas coisas estão relacionadas à nossa salvação, mas elas são secundárias. Porque todos nós morremos, todos nós adoecemos, todos nós passamos por provação, todos nós passamos por problemas por causa do nosso pecado, por causa do pecado original. E todas essas coisas são instrumentos de Deus para afirmar e fundamentar a fé que temos naquele que prometeu uma eternidade com Ele para nós. Perceba na atitude de Abraão e Sara, a nossa, quando muitas vezes morre uma pessoa próxima a nós, ou passamos por uma dificuldade, como um assalto, uma coisa assim, um filho nosso morre, ou uma desgraça, e aí nós voltamos para Deus, Senhor, por quê? É lógico que quando nós estamos numa situação como essa, a nossa atitude é responder assim. Quando nós estamos de fora, nós conseguimos olhar e ver, todo mundo morre, todo mundo passa por essas coisas no mundo, todo mundo perde seus bens, todo mundo perde a saúde, todo mundo passa por provações, mas nós, como estamos vivendo nessas coisas, nós não conseguimos enxergar que tudo isso resulta do pecado. E quando nós nos entristecemos porque somos roubados, porque nossos filhos são mortos, porque as dificuldades nos assaltam, porque somos perseguidos no Evangelho, nós precisamos orar, olhar para a eternidade e desejar, por causa dessas coisas, um dia em que a justiça de Deus, na pessoa de Cristo, não é justiça social, não é justiça em que eu vou ter um bom trabalho, um bom sustento, é a justiça de Deus, onde nós estaremos eternamente no céu e essas coisas não mais nos tocarão. Abraão e Sara duvidaram inicialmente, como nós duvidamos muitas vezes. E eles levaram em conta o que? As circunstâncias, seu corpo amortecido, mas creram na promessa de Deus, confiando em Deus, sabendo que Ele é capaz de cumprir as suas promessas. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versos 19 e 21, ele fala a respeito disso, ele diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. O que nós estamos vendo aqui? A Escritura diz que inicialmente, que Abraão, ele duvidou, ele demonstrou a falta de fé. E aqui ele fala que não duvidou por incredulidade, ou seja,
Abraão e Sara duvidaram. Mas como é incredulidade ou não é incredulidade? E é interessante, porque incredulidade e a diferença aqui de Abraão e Sara, para aqueles que são completamente avessos de opostos ao reino de Deus, é que a incredulidade é um estado do coração, é uma disposição da alma. Nem Abraão, nem Sara, apesar de terem duvidado, apesar de ter uma incredulidade inicial, não crerem. Por quê? Porque levaram em consideração as circunstâncias. Porque aquilo que iria acontecer era inusitado. Mas eles se fortaleceram em Deus e responderam positivamente a palavra de Deus quando diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Muitas vezes as dúvidas com relação às coisas desse mundo que estão relacionadas, e todas elas estão, à nossa eternidade, nos trazem dúvidas. Mas o que clareia a nossa mente? O que é aquilo que tira essa dúvida? A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: nós devemos confiar nele. Há milhões de exemplos que nós temos da Escritura, da bondade, da misericórdia e da salvação de Deus no meio do seu povo. E são nessas coisas que nós devemos nos segurar. Perceba que na vida de Abraão e de Sara, a sua fé oscilou, mas a graça de Deus é maior que as nossas dúvidas, sendo Ele aquele que supre pela graça a nossa confiança nele. Calvino vai dizer, uma das seus comentários, que fé é para quem é descrente, ou seja, incrédulo. Não descrente, ou seja, que não teme a Deus. E isso mostra a nossa natureza, a natureza humana. Por que nós precisamos ter fé? Por que nós precisamos acreditar, muitas vezes, no inusitado que a Escritura diz? Porque pela nossa natureza humana, pela corrupção da nossa carne, nós não cremos. Por isso a fé. Por isso Calvino vai dizer, por isso a fé. A fé sempre é acionada quando a incredulidade, quando a dúvida, quando a desconfiança para, ou quando ela é um elemento presente nessas circunstâncias. Perceba que na vida de Abraão ele oscila em fé, como nós também. Mas Deus sempre vai suprir com a sua graça a nossa confiança nele. Por isso todo crente tem a necessidade de viver por fé. Por quê? Porque nós somos assaltados constantemente pelas mentiras desse mundo e pelas circunstâncias que nos fazem duvidar inicialmente da palavra de Deus. E quando estamos exercitando nossa fé, estamos negando aquilo que a nossa mente, o nosso coração natural não quer aceitar. E confiamos no Deus da nossa salvação. A fé é para aqueles que necessitam crer, que necessitam confiar, por causa de uma inata incapacidade humana para crer em Deus. E é nessa fé que nós nos seguramos e confiamos naquele que supre todas as nossas necessidades. Por quê? Porque a verdadeira fé se sustenta onde? Na palavra de Deus. E nela está ancorada. É na palavra de Deus. Nós não podemos ter fé na fé. Mas a nossa fé deve ser objetiva. Nossa confiança se deriva de uma certeza de que Deus prometeu, ordenou e nos instruiu em sua palavra. A fé tem um alvo, melhor dizendo, que se volta para Deus.
Quando a nossa fé é uma fé bíblica, os nossos olhos estão em Deus. Quando a nossa fé é na fé, nossos olhos estão naquilo que vai acontecer. É por isso que muitas vezes nós pensamos que a nossa fé é fraca. Por quê? Porque aquilo que nós cremos não aconteceu. Porque os nossos olhos, ou seja, a minha fé está na fé, está naquilo, e não em Deus. Por isso, o escritor sagrado, Tiago, vai dizer que nós devemos orar sempre pelas coisas que vão acontecer, que o Senhor esteja nos guardando dessas coisas. Porque nós não sabemos qual é o futuro, nós sabemos o que se procede. Então, eu não posso dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós falamos nisso por fé, porque cremos em Deus. Porque se essas coisas não acontecerem, isso não depende da nossa fé. Não é porque não aconteceu que foi falta de fé. Quando nós pensamos assim, os nossos olhos não estão no Senhor, mas estão nas coisas. É a fé na fé. Por isso o escritor sagrado vai dizer, não diga, eu vou fazer isso, se Deus quiser, se Deus quiser. Porque está debaixo da vontade de Deus. E a nossa fé não está no fato em si, mas unicamente em Deus. Ou seja, naquilo que Ele nos instrui em Sua palavra, para que nós possamos viver por meio dela. Matthew Henry vai dizer que Sara recebeu os frutos e a recompensa por sua fé, a virtude de conceber. Calvino também segue nesse mesmo pensamento, dizendo que o milagre que Deus realizou no nascimento de Isaac era produto da fé de Abraão e Sara, por meio da qual se apossaram do poder de Deus. Perceba aqui o que o texto está dizendo. Olha que interessante. Sara veio a conceber porque creu. Porque se ela não tivesse crido, ela não teria recebido. E por que isso? Por que isso? Porque Deus não se agrada de abençoar aqueles que não vivem por fé. É interessante isso. É muito interessante isso. Porque Deus pode fazer tudo qualquer coisa. Ele pode tornar fértil aquilo que é infecundo. Ele pode tornar fértil aquilo que é improdutivo. Mas Ele não se agrada de exercer a sua graça, o seu poder, aqueles que não apresentam fé nele. Calvino faz um comentário interessante, nos deixando uma lição da vida de Sara e de Abraão, quando diz assim: aqui temos um rico ensinamento, a saber que mesmo quando a nossa fé vacila ou cocheia um bocadinho, não deixamos de ser aprovados por Deus, contanto que não demos vazão à nossa desconfiança. É aquilo que eu falei para vocês, que nós temos aqui uma grande lição, quando ele diz assim: e teve por fiel aquele que se havia feito a promessa, por isso saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Deus não vai realizar a sua obra em nós quando não temos fé nele. E a Escritura vai mostrar isso. A Escritura tem exemplos disso. De homens que foram curados. E o que o Senhor dizia para eles? A tua fé te salvou. E muitas pessoas acham que a fé daqueles homens, e reagem a isso, estava na fé deles. Porque eles creram, eles tiveram, como se o poder estivesse na fé, mas o poder estava em Deus. Mas a verdade aí é que eles só receberam isso porque creram. Todas as vezes que socorro que está em foco aqui é a salvação da alma. No caso daqueles homens pessoas que foram curadas, e eles, a tua fé te salvou. Como nós vemos lá no relato
Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos é muito interessante, porque 10 homens foram curados de lepra. Mas um só voltou. E o que ele disse para esse um que foi curado e que voltou? Ele disse a mesma coisa que ele dizia para todos os outros. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, o que aconteceu com aqueles outros 9? Também foram curados? A fé deles não salvou? Por quê? Porque o que está em foco aqui não é a cura, mas é a salvação da alma. Deus operou salvação em um daqueles 10. Nenhum daqueles. Os outros também foram curados. Mas Deus só salvou um. E por quê? Por causa da fé. Eles criam. Eles criam. E aí a gente poderia pensar da seguinte forma assim. Por que Deus não realiza a sua obra, muitas vezes? Porque ele depende da fé das pessoas, que é dom dele? Se é ele quem dá a fé? Não, ele não depende da fé das pessoas para realizar a sua obra. É porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Deus não tem prazer de abençoar aqueles que não foram agraciados por ele com a fé que foi dada aos santos. Olha o que diz Mateus capítulo 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se é ele quem infunde a fé no coração dos homens, como ele poderia ter sido impedido de cumprir os seus propósitos? Porque o homem não tem fé. Sabe o que isso significa? Não é impedimento, é juízo. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não vou agir no coração deles porque são incrédulos e não crentes. Para mostrar que a incredulidade é um pecado que Deus rejeita. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11, verso 21 a 23. Veja com essa situação que Deus previu o arrependimento, mas não elegeu, mas não salvou, mas não alcançou essas pessoas. Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos recompensa para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Percebam que aqueles povos antigos eram menos descrentes do que estavam sendo alvo da palavra de Deus e sua obra na pessoa de Cristo, no ministério terreno do Senhor Jesus. Não era por falta da fé simplesmente das pessoas, ou dependia da fé simplesmente das pessoas, dependia de Deus. E quando Deus reconhece que não agiu ali por causa da incredulidade dele, ele estava dizendo que ali ele não seria crido. Ali, as coisas que ele fosse fazer não seriam compreendidas pela fé. E por isso ele se furta de fazer. Ele se furta de salvar aquelas pessoas por causa da sua tremenda incredulidade. Aí se você for ver o exemplo dos 10 leprosos, por que ele curou os 10 leprosos? Ou seja, os 9. E aí eu poderia supor duas coisas. Veja como na sua soberana graça, no seu soberano poder, ele age conforme a sua vontade.
mas que Ele abençoa os ímpios por causa dos justos. Por causa daquele único homem ali, Ele cura todas aquelas pessoas, para mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama. Por isso o escritor de Hebreus anteriormente diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós qualquer coração de incredulidade que nos afaste de Deus vivo. E quando nós olhamos para o Velho Testamento e não sabemos fazer essa ponte, essa relação com a nossa realidade. Ah, não, eu não vou ser idólatra. Eu, idólatra? Não, que isso? Eu vou desejar as coisas do Egito diante de tudo aquilo que Deus fez, mas você age muito pior. Porque o povo que saiu do deserto não tinha Cristo como algo passado, uma certeza, como uma esperança concretizada, mas como algo que viria. A incredulidade, a desconfiança, a dúvida nos afasta de Deus, mas a fé nos aproxima dele e nos faz nele esperar. E um dos maiores atos de fé é não entendermos as coisas que estão acontecendo, mas confiarmos em Deus e em sua direção, porque Ele é Deus e tem cuidado de nós. Quando o povo de Israel foi conduzido para os dois desterros, Assíria e Babilônia, eles entraram em parafuso. Como assim? O Deus de Israel é menor que o Deus dessas nações. A teologia da época, os teólogos da época, os sábios da época, cristãos, eles entraram em parafuso. E esqueceram de todas aquelas advertências que foram dadas desde o momento em que eles saíram do Egito. Eles não conseguiram ver as circunstâncias. Às vezes nós não tomamos conhecimento, não conhecemos todas as coisas. Fora do fundamento da palavra de Deus, qualquer coisa faz sentido. Qualquer coisa faz sentido para a mente humana, principalmente com essa mente humana, ela é arguta, ela é sagaz, ela é perspicaz com relação às coisas desse mundo. Mas quando a palavra de Deus se interpõe, todas essas coisas caem. Todas essas coisas não permanecem. Porque a palavra suplanta todas elas. O crente não precisa entender tudo, mas apenas confiar, crendo que Ele é Deus, que a sua palavra é verdadeira, que ela é a única revelação de Deus, que é Deus falando nas Escrituras. E por mais que você não entenda, eu nem entendo como funcionam essas luzes aqui, mas creio que elas funcionam, porque eu vejo. Eu não vejo ar, mas eu sei que ele existe. Mas a palavra de Deus está dizendo. Essa palavra de Deus está dizendo que é a sua própria revelação. É Ele. Mesmo que a gente não entenda, nós precisamos crer e confiar. Por isso, ele inicia como base, fundamento da fé, crer que Deus existe, que todas as coisas foram criadas por Ele. Porque quando nós cremos que Deus existe, que todas as coisas são criadas por Ele, tudo está debaixo do seu controle. Nada pode estar discrepante com a revelação. A Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um livro de biologia, a Bíblia não é um livro de antropologia, mas ela toca em todas essas questões. E por mais que ela não se aprofunde em nenhuma delas, da maneira como nós nos aprofundamos, e esse é o propósito de Deus,
a nos dar a sua sabedoria, ou a sua inteligência, a nos dar uma mente criativa. Todas elas estão ancoradas na palavra. E quando nós fugimos dela, fugimos desse princípio, nós discrepamos. Nós nos tornamos bestiais do nosso entendimento a respeito da nossa própria realidade. Porque não consideramos a palavra de Deus. Precisamos entender que tudo que existe em nossa vida depende exclusivamente disso. Que Deus é o Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E por mais que você não entenda muitas coisas a respeito do reino de Deus, ou porque você ainda não conseguiu alcançar, está à nossa disposição, ou coisas que jamais vamos conseguir alcançar, mas devemos crer, porque é a palavra de Deus. Queridos, às vezes a gente não consegue fazer essa relação, né? Olhamos ali os exemplos dos antigos, né? E estão envolvidos pelas circunstâncias da sua época, das suas épocas, e às vezes não conseguimos ver que a nossa realidade é a realidade deles. Eles viveram isso num contexto distinto, num contexto da revelação, onde Deus se manifestava muitas vezes de forma portentosa. A Bíblia não é um show de milagres, como muitas vezes a gente tende a pensar, ou as pessoas tendem a pensar. Você vê Deus agindo aqui de forma portentosa, 10, 15, 20 anos depois você vê essa mesma mão. Não é uma coisa que acontece hoje, vai acontecendo constantemente. E muitas vezes você não vê Deus agindo, como no caso de Esther, de forma portentosa, mas de forma providencial. Deus está ali agindo. E muitas vezes achamos que essas realidades estão longe de nós, mas não estão. Por quê? Porque quando nós murmuramos, nós estamos reclamando da nossa sorte, da nossa situação. Quando muitas vezes nos entristecemos com a situação presente por causa de erros passados e reclamamos isso diante de Deus, nós estamos com falta de fé. Estamos sendo incrédulos. Porque não estamos crendo naquilo que Deus está fazendo e conduzindo em meio aos nossos erros para cumprir o seu propósito em nossas vidas. E nós somos assim muitas vezes, porque nós erramos, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, aí nós nos convertemos ou mesmo somos convertidos, achamos que lá na frente essas coisas não vão fazer diferença, mas fazem. Enquanto nós estivermos nesse mundo, os nossos pecados vão atrás de nós. As consequências virão. E a Escritura mesmo diz que apesar das consequências virem, a misericórdia de Deus vai nos acompanhar quando nós murmuramos da nossa sorte. Nós estamos sendo incrédulos com relação a Deus. A Escritura diz que nós devemos suplicar, clamar, pedir, mas não murmurar, não reclamar. E até mesmo com determinadas escolhas que nós fazemos no presente, que não sejam necessariamente escolhas pecaminosas ou escolhas erradas, necessariamente falando. E lá na frente nós colhemos os frutos daquelas escolhas. E aí reclamamos, murmuramos, como o povo no Egito, saindo do Egito.
se eu tivesse lá no Egito, eu estaria comendo isso, aquilo, aquilo outro. Debaixo da escravidão, debaixo do pecado. Querendo voltar à vida antiga. Porque agora eu tenho que caminhar. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que subir uma montanha. Antes não, antes eu estava tudo confortável no meu pecado, mas estava confortável. Isso é falta de fé. Isso é incredulidade. Porque nós somos chamados a passar pelas dificuldades desse mundo e a aceitar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Aceitar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas é nos conformarmos com a situação presente por causa de erros passados ou porque Deus está nos conduzindo para um determinado lugar. É nesse momento, Senhor, eu estou passando dificuldade. Senhor, nos dá graça, me dá força. Me dá saúde para poder trabalhar e trazer sustento na minha casa, agora que a coisa está difícil. Senhor, me dá graça para viver essa enfermidade, para honrar e glorificar o Teu nome nessa enfermidade. E por que nós temos que fazer isso? Porque como Abraão e Sara, a nossa fé oscila diante das dificuldades da vida. Nós somos chamados como crentes a viver por fé. Eu me lembro de uma situação na minha vida muito engraçada de irônica, porque quando nós fomos para o seminário eu sabia que a gente ia passar muita necessidade, dificuldade. Já via isso em muitos missionários, muitos pastores, e eu tinha uma vida, vamos dizer assim, boa, razoável. Eu orei para o Senhor, e que o Senhor confirmasse aquilo, porque eu sabia que ia passar por aquilo. E aí o momento de dificuldade chegou. E como foi vivenciado aquele momento de dificuldade? Eu estava preocupado, às vezes perdia noites de sono, orando, às vezes preocupado com o que ia fazer no dia seguinte, como ia suprir determinado problema ou situação. Mas eu estava tranquilo diante do Senhor, porque eu sabia que Deus queria que eu passasse por aquilo. E olha que é engraçado. Até hoje eu tenho necessidade de exercitar isso na minha vida. Apesar de eu estar passando pela mesma situação que eu passei na época do seminário. Eu tenho necessidade de voltar aos mesmos pedidos. De pedir que o Senhor esteja me dando graça para que nesses momentos de dificuldade financeira ou qualquer outro tipo de dificuldade, eu possa ter a mesma disposição que o Senhor espera que eu tenha. Às vezes nós pensamos, passamos por essa situação, acabou, né? Acabou, eu não vou precisar mais exercitar minha fé nisso aí. Nós, diariamente, precisamos exercitar a fé naquilo que nós já vencemos muitas vezes. Obstáculos que nós passamos no passado. Porque nós somos assim. E o Senhor espera de nós fidelidade. E a fidelidade é agradecer em tudo, dar graças por tudo, estar satisfeito diante do Senhor, diante de toda e qualquer situação. Podemos estar tristes, como o apóstolo Paulo fala, mas não estamos desanimados. Podemos apresentar uma situação, mas dentro de nós estamos nos regozijando no Senhor, diante de toda e qualquer situação, por causa da nossa fé. Uma das coisas que demonstram
A incredulidade em nosso coração é a falta de gratidão a Deus. Jó demonstrou essa gratidão na sua vida. Um homem que teve tudo e perdeu tudo e diz assim: nu vim para o mundo, nu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Independente das circunstâncias externas, o nosso coração deve estar ligado ao Senhor. A murmuração, a reclamação, a tristeza, nesse sentido de reclamar, murmurar da situação presente, mostra a nossa falta de fé, a nossa incredulidade na bondade, na misericórdia e na graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, e eu termino aqui dizendo que ele poderia passar por toda e qualquer situação, porque a graça de Deus era suficiente na sua vida, em todas elas. E que nós, queridos, possamos ser assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Se temos necessidades, se temos aspirações, se temos desejos legítimos, devemos colocar isso diante do Senhor e guardar o nosso coração para crer em Deus, sabendo que o que vai acontecer, que os resultados são os melhores para nós naquele momento, conforme a vontade de Deus. Muitas vezes nós não sabemos como se diz, calcular essas coisas. Ou nós vamos muito para um lado, ou vamos para o outro. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer isso. Eu tenho que esperar em Deus. Nós somos chamados a fazer, nós somos chamados a trabalhar, nós somos chamados a exercer fé. Mas os resultados estão exclusivamente no Senhor. E é nele que nós devemos esperar. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra. E queremos te pedir, ó Senhor, que tu esteja aplicando, Senhor, a tua palavra no coração de cada um aqui, segundo a sua necessidade. E que possamos, Senhor Deus, exercitar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele está suprindo os nossos caminhos para o céu. Como Ele mesmo diz lá em Lucas capítulo 18, não temais, ó pequeno no rebanho, Deus nos agradou em dar o seu reino. É como se Ele estivesse dizendo, se o Senhor está dando o reino, quanto mais essas coisas que vocês necessitam. Por isso nosso coração não pode estar nesse mundo, mas como Abraão e Sara, como os patriarcas, estar no mundo por vir. E aí sermos peregrinos estrangeiros nesse mundo e entendermos o que isso significa. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.